Palotti ao seu encontro. Deus em tudo e sempre. Meu irmão e minha irmã, que satisfação, alegria mais uma vez estar com você. E desde já agradeço pela oportunidade que você está dando para nós, com que eu possa chegar até a sua casa, nós, né, na sua casa, no seu trabalho, no local que você está neste momento. Oh, que bênção, que alegria, muito, muito, muito obrigado mesmo. E hoje, mais uma vez, vamos conhecer um pouquinho mais da vida de São Vicente Palotti. E eu convidei, né, o Padre Valdeci para estar aqui novamente. As pessoas comentaram, nossa, que interessante, falaram, né, Padre Valdeci, muito bem do senhor, das explicações. Então eu falei, vou chamar novamente o Padre Valdeci. E o Padre Valdeci, então, prontamente está aqui conosco neste programa Palotti ao seu encontro. Olá, Padre Valdeci, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Padre Luciano, por esta oportunidade de podermos partilhar aquilo que é experiência nossa como palotinos, né, daquilo que nós bebemos na fonte, queremos partilhar também com todos os irmãos e irmãs que acompanham aqui este programa. Eu posso dizer, Padre Valdeci, eu também estou aprendendo, conhecendo um pouquinho mais de Palotti. Eu acredito que é realmente isso, né? Um aprendendo com o outro, o que sabe, e o senhor pela experiência que já teve, conhecendo pelos estudos. E é isso que acontece quando a gente vai estudar. Eu acho que o primeiro que aprende somos nós, né? É uma pesquisa que é feita. Então, até com relação à Sagrada Escritura mesmo, quando a gente lê a palavra de Deus ali, é totalmente diferente de outros dias, anos atrás e assim por diante. Sempre uma boa nova, uma boa notícia. Eu tenho aprendido nos meus estudos vendo que existe sempre um dar e um receber. Sempre funciona assim. Você nunca pode dar mais do que receber menos. Quando isso acontece, principalmente, vamos pegar no casamento, não vai para frente. Quando somente um demonstra amor, tem amor e o outro não oferece nada, isso não tem vida longa. Na vida acadêmica, nos estudos é a mesma coisa. Você dá e você recebe. Em tudo. Até mesmo, não é porque a gente teve mais oportunidade, porque nós temos muitas oportunidades de formação, de informação, nós podemos ter sempre os melhores lugares de ensino, porque até porque a igreja tem isso, faculdades. E a faculdade muitas vezes começou com a igreja, né? A igreja começou as faculdades na França, na Itália. Quem criou a primeira faculdade em Roma foi o Papa, em quase 800 anos atrás. A primeira faculdade foi um Papa que construiu. Então, é sempre um dar e um receber. Quando a gente pesquisa, transmite, a gente está oferecendo alguma coisa. Mas também, em contrapartida, quem ouve também começa a fazer, devolver as apreensões daquilo que eu estudei. Como aqui mesmo, algumas perguntas que você faz, quer dizer, a gente nem tinha pensado, mas daquilo que eu dei, você pegou, mas também você devolve alguma coisa. Então, a nossa vida era sempre formada assim, em forma de troca. E aquilo que diz em filosofia, né? Tese, antítese e síntese, para começar uma nova tese, nova antítese, nova síntese, e assim nunca para. Então, eu como padre palotino, tive também a minha vida acadêmica, entrei no seminário em 1989, mas antes disso estudei, né, em Cambé, estudei ali no primário na Escola São José, depois fui para a escola, né, o Colégio Olavo Bilac, acho que o Padre Valdeci conhece, né? E depois eu fui para o seminário em Londrina e estudei lá no Colégio Marcelino Champagnat e terminado aí os estudos, aí
fui para Cornélio Procópio, né, um ano espiritual, e depois de um ano, aí fiz teologia, fiz filosofia e depois fiz teologia. Então eu sei que no seminário, somando tudo, no meu caso aí, deu 14 anos, né? 14 anos de estudo no seminário. Não sei o senhor quanto tempo foi. No seminário, eu fiquei 14 anos. Eu também, foi 14 anos no seminário. Agora, né? se for contar todos os meus estudos, há 25 anos de vida acadêmica. Eu entrei no seminário com 14 anos. Eu também, 13 para 14. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida acadêmica de Palotti. As pessoas têm curiosidade para saber também, né? Aí, questão dos estúdios, São Vicente Palotti, como que ele era. Se o padre Valdeci disse no programa anterior, né, que São Vicente Palotti gostava de matemática. Eu não gostava muito de matemática, não. Mas São Vicente Palotti, o senhor disse, afirmou que ele gostava de matemática. E como que ele era nos estudos, né, lá na infância? Era só 10 ou não? Ou deu trabalho para os pais? Olha, Palotti também deu trabalho. Aliás, alguns santos tiveram muita dificuldade intelectual. São João Maria Vianney, protetor dos padres, né, padroeiro dos padres. Ele foi ordenado padre por piedade, né? Ele não conseguia aprender latim, sendo que era uma língua oficial, e ainda hoje o latim é uma língua oficial da igreja, e nas celebrações todo o rito era em latim, né? Então ele tinha que saber, mas ele não dominava o latim. Tanto é verdade que tem na história de São João Maria Vianney, só para ilustrar um pouquinho, né, a vida dos santos, que um dia ele estava expulsando um demônio. O demônio disse para ele, eu vou sair porque o senhor é santo, mas o latim está tudo errado, né? Então ele falava de qualquer jeito. E não é por causa disso que deixou de ser santo. Palotti teve também na sua infância dificuldade, ele não aprendia. Ele não conseguia aprender e assimilar. Daí a mãe foi perguntar para o padre, né? O que vamos fazer? O padre falou, faz uma novena ao Espírito Santo. E assim que a mãe fez a novena, juntamente com ele, né? Imediatamente aquele menino se tornou um menino prodígio. Tirava sempre medalhas, os primeiros lugares. E ele, quando ele ganhava esses presentes, né? Devido ao seu progresso intelectual, o que ele fazia? Ia colocar aos pés da Madonna, né? Nossa Senhora. Então ele nunca atribuía a si o mérito daquele aprendizado, daquele sucesso. Sabia que o que ele recebia era a graça de Deus, por isso ele colocava nos pés de Nossa Senhora. Então, ele não conseguia aprender latim também, né? Como João Maria Vianney. E depois se tornou um homem, um exímio intelectual, né? Tanto é verdade que a gente encontra a carta de Palotti, ele escrevia em francês, né? Ele se tornou especialista em língua grega, né? Palotti era doutor, também se tornou depois doutor em filosofia, doutor em teologia, e a especialidade dele era em língua grega. Ele tinha dificuldade no latim. Sim. Depois... Até grego. Depois aí se tornou fácil. E um detalhe, a minha prima, né, tempos atrás me diz, padre, São Vicente Palotti é protetor dos estudantes? Eu não fiquei sabendo disso, não. Ela falou, não, mas eu fiz uma novena para ele, fui tão bem nos estudos. Eu falei, olha, uma coisa que a gente não sabia, né? Lá, de fato, mesmo, se você pedir não está bem no estudo, ele também não foi bem, né? Então ele entende muito bem a situação do fulano, ele ajuda, ele pede para Deus dar. Mas tem que estudar também, não é só pedir para o santo e não estudar, né? O Kiko, nós tivemos aí alguns professores, né, que sempre a gente lembra, né, com muita estima, pelo menos eu e o padre Valdeci, acredito também, né, o padre Penalva, o Artigas e o Frei Eduardo. Era o Frei Eduardo que falava? Como que é? A santidade... O Penalva que falava, a santidade passa e a burrice fica. Então. Porque ele diz que o fulano é bonzinho, mas burro, né? Porque só confiar na santidade não dá.
Então, olha que maravilha. Então, São Vicente Pallotti também teve as dificuldades, ó, mesmo se você tem as dificuldades também aí, né, nos seus estudos, ó, você pode ser santo, hein? E nós todos somos santos, né, pelo nosso batismo também. E assim São Vicente Pallotti. Tem alguma coisa assim que o senhor lembra interessante de São Vicente Pallotti? Essa questão dele nos estudos? Ele também foi professor, né? Olha, ele... Se bem que a gente não pode... Tudo que eu estou falando aqui, você tem que levar em conta que são coisas de 200 anos passados. Então, os estudos não são iguais aos nossos de hoje. Ele tem doutorado em filosofia e em teologia. Não é como o processo de doutorado de hoje, né? Hoje tem uma questão científica muito complexa, né? Na época era mais, não sei se é mais simples, não, porque estudo é sempre estudo e pesquisa é sempre pesquisa, e creio que hoje nós temos muito mais possibilidades de pesquisa do que na época. Hoje o livro, a gente tem livro digitalizado, você pode pesquisar numa biblioteca, até do Vaticano, mesmo sem sair de casa. Hoje tem, né, você tem como entrar, é só pedir autorização e, né, se inscrever, você pode entrar na Biblioteca Vaticana. E no tempo dele, né, o livro era escasso, tudo era difícil, a impressão era difícil, o livro era muito caro, então a gente vê que tem diferenças e tem problemas, né? Mas mesmo assim ele se tornou doutor em filosofia e em teologia. Logo em seguida, ele tornou-se professor repetidor, que chamava. Então ele não tinha a cadeira que ele dava do curso que ele dava. Ele reforçava os estudos dos alunos, né? Então o professor dava uma aula e ele depois repetia aquilo que o professor deu. Seria, em outras palavras para nós hoje, reforço escolar. Não sei se a gente pode comparar com porque as terminologias mudam muito, e principalmente em 200 anos de diferença, né? E naquela época, o professor ele usava barrete. Barrete é aquele bonezinho que alguns padres costumam usar, né? Aquele bonezinho tem três pontas, né? Então, que chama barrete. É uma veste clerical, né? Algo clerical. Então ele, como doutor, ele tinha que usar aquilo lá. Ele nunca usou. O professor lá em Roma, ainda hoje que eu fiz mestrado lá, o professor está sempre num nível alto, num palco alambrado, alguma coisa assim. Ele está lá na cadeira, lá em cima, sentado. As aulas hoje, se você for em Roma, elas são ledas, como a gente vê aqui, alguns livros. Então a gente pega o último livro do professor, a gente lê linha por linha com ele. Esse é o método europeu de estudar. Hoje, estou falando de hoje, estou falando de 200 anos atrás. Pallotti, 200 anos atrás, o que ele fazia? Estava no meio dos alunos. Muda bem a coisa, né? Em que você vê um professor sentado, como eu fiz isso 2 anos e meio, não, 2 anos. De vez em quando ele dá uma olhadinha para você, quer dizer, não tem interação nenhuma professor e aluno, né? Pallotti, ele andava, ele circulava, por isso que ele fez muito sucesso, fez muitos discípulos. Daqueles saíram até cardeais, dos alunos dele, né? Então, ele ficava além do tempo dele, conversava fora da escola, não usava todo aquele aparato de um professor, de um doutor. Ou seja, era uma pessoa que ensinava a humanidade, né? Ser humano. Quer dizer, para ele o aprendizado não é somente intelectual, é humano, é corpo a corpo. É fazer com que você vibre com aquilo que você está entrando em contato, né? Com a ciência, com o conhecimento. E pode ser uma ciência fria, de escritório, de escrivaninha, ou uma ciência que possa levar a vida. É o que Pallotti fez. Atingiu o mundo inteiro. Um homem que nunca saiu de Roma. Atingiu vivo, antes de morrer, os 4 cantos da terra. Com toda a dificuldade que tinha de transporte, de comunicação.
ele conseguiu. De que maneira ele conseguiu? Ele foi também espiritual do colégio Propaganda Fide, que existe hoje ainda em Roma, que é um colégio que traz seminaristas do mundo inteiro, missionários do mundo inteiro, para formar, para estudar, para depois devolver para os seus respectivos países. Principalmente nos países hoje asiáticos, né? Onde não tem a presença cristã, onde é muito difícil, como a China. Né? A China, se souber que tem alguém está estudando, ele vai preso, né? Então, não é que ele tem liberdade religiosa. Então, tem chineses também estudando lá em Roma. Então, é um colégio chamado Propaganda Fide, Propagação da Fé. Palotti foi 12 anos espiritual. E lá ele pôde ter contato com todas as culturas, com todos os movimentos do mundo todo. Veja como que é um homem esperto. O nosso apostolado universal surge a partir dali. Ele conhecia a realidade do mundo inteiro, sem ter celular, sem ter nada, mas com a informação do corpo a corpo. Isso ele fazia na faculdade. Que talvez até hoje muitos professores não fazem, né? Ele sabia usar muito bem ali os meios, né? Os recursos Poucos que ele tinha, poucos, Ele e usava... sabia usar muito bem. Desde um bilhetinho que Sim. tinha lá, ele era muito criativo, né? Olha, né, São Vicente de Palotti. Peço a intercessão também de São Vicente de Palotti. Eu peço também a intercessão de São Vicente de Palotti para minhas criatividades, viu? Principalmente para o apostolado, poucas, né? Para o apostolado. Que maravilha, né? E que isso também, você que está assistindo, motiva você também a estudar, como também é importante. Mesmo nós padres, tivemos a nossa formação, não deve parar, somente na nossa formação, porque muda muito, né, Padre Valdeci? O Padre Valdeci trabalha na formação, acredito ali na conversa com os seminaristas, né? A teologia, isso tudo, questão de anos aí, eu já sinto também, já 20 anos de padre, já sinto essa dificuldade com hoje, né? Eu vejo os seminaristas falando determinados assuntos, assim, muito rápido, né? Não é fácil, a ciência não é fácil para a gente acompanhar. Ela está sempre correndo, a gente está correndo atrás para pegar o pouco que sobra para a gente, né? Mas o importante é não parar. Assim que eu fiz o mestrado em Roma, desci do avião em Curitiba, já me matriculei para uma pós-graduação em counseling, que seria aconselhamento, que eu era espiritual e ia ser mestre de noviço. O que eu aprendi lá, claro que tinha muita psicologia, muito isso, muito aquilo, mas no corpo a corpo. Como que eu vou resolver alguns problemas? Porque o problema ele existe, é de carne e osso, ele está aqui. E nem sempre alguns estudos vão ensinar. Eu tive que enfrentar mais 2 anos e meio de uma pós-graduação de aconselhamento, né? Quer dizer, uma coisa começa a puxar a outra, depende da função que você vai fazendo, né? É a formação permanente, né? Isso sempre não deve parar, a gente estudando, e isso é fundamental. O Padre Valdeci, o que o senhor tem aí que poderia ajudar nessa formação permanente mesmo, até de Palotti, o que o senhor tem contribuído, né, alguns livros que o senhor já escreveu, na formação mesmo palotina? Na verdade, eu já escrevi 11 livros, né? O primeiro meu é a tese de mestrado, São Vicente de Palotti, Apóstolo e Místico. É o único livro em língua latina. Língua latina quer dizer, entre português, italiano, francês e espanhol, esse é o único livro que existe sobre Palotti místico. Eu sei que existe em alemão, alguém escreveu, mas como eu não sei alemão, então eu não sei do que se trata. Mais ou menos deve ser do que eu escrevi, mas cada um escreve de acordo com o seu ponto de vista, né? Então, o primeiro esse foi São Vicente de Palotti, Apóstolo e Místico. E depois escrevi o Itinerário Espiritual Palotino, que são pregações, são retiros. Eu baseei no retiro de Santo Inácio de Loyola, que são 4 semanas. Ele está, que nós palotinos fazemos no noviciado, o retiro inaciano, né? E fui eu quem dividiu em 4 semanas ao longo do ano, porque em si o retiro de Santo Inácio é 1 mês consecutivo.
E a gente via que dava muitos problemas, inclusive emocionais, nos jovens, porque o jovem digitalizado, podemos assim dizer, né, que está tudo com coisas na mão, eletrônicos, televisão, não consegue mais ficar parado um mês, enlouquece. Em alguns casos tivemos que mandar para psiquiatra, né? Alguns por causa de ficar em silêncio durante um mês, não dá mais. Então, daí para evitar outros problemas, vendo a condição humana do nosso tempo, então ficou cada semana, mas era assim no noviciado, né? Quem vai sair depois da primeira semana é sempre tinha gente saindo ao longo do ano, porque não, ele vai tomando contato com a realidade interna, e se a pessoa não estiver bem preparada, ela não suporta, né? Porque o texto de Santo Inácio é pequenininho, meia página, mas meia página, quando ela é muito profunda, ela vai lá na alma e vai começar a mexer, né? Então, eu tenho os escritos palotinos, né, o itinerário espiritual, essa tese que é o Palote Apóstolo e Místico. Eu escrevi São Vicente Palote, profeta da esperança, porque de fato ele é um profeta da esperança, onde tudo parecia que não dava certo, ele acreditou que vai dar tudo certo e vai atingir o mundo, e atingiu. Depois, eu escrevi também 4 volumes, 4 módulos, que isso é recente, né? Para a formação dos leigos no Brasil. Como eu sou responsável pela formação e recebi a nomeação do nosso padre-geral para ser o formador dos leigos, da União do Apostolado Católico, que engloba todo mundo, padres, irmãos, irmãs, né, todo mundo, e leigos. E eu dividi em 4 módulos para facilitar, então, cada ano um tema. O segundo módulo seriam mais as orações de São Vicente Palote, novenas, ensinar a fazer meditação e assim por diante. O terceiro já é do apostolado, né? E o quarto é a família de Palote, e no final desse livro tem todos os protocolos para quem quer fazer um empenho apostólico, ou seja, a pessoa ela quer se aprofundar, ela quer viver esse carisma de maneira mais profunda possível, como nós, padres, irmãos e irmãs. Então, o leigo pode também. E, para isso, ele precisa fazer essa formação com os meus livros, são 3 anos. Ele vai passar refletindo em comunidade, em grupo, e depois ele faz, no final, ele faz o pedido que eu quero fazer parte desse grupo de maneira mais, assim, profunda. Daí ele pede, tem todos os formulários, e ele pede para o Conselho Nacional, e o Conselho autoriza, e ele faz essa... Não é consagração, ele chama... compromisso, é um compromisso. Não é como nós, padres e freiras. Nossa é consagração. Eles pode ser casado, pode ser solteiro, pode ser pode ser de outra congregação, pode ser quem quiser. Então, o nome é compromisso apostólico. Quando formos falar sobre a união do apostolado católico, já fica o convite para o padre Valdeci estar conosco, né, para falar, né, como ele disse, representante, falar o que isso significa, né, o que é a união do apostolado católico. Viu, padre Valdeci? Já fica aqui afirmado, pode ser? Opa! Oh, olha aí, ó. Né? Então, já teremos um programa, um assunto para a gente tratar daqui para frente. Então, Palote ao seu encontro. Hoje falamos um pouco da vida acadêmica de Palote. Queremos pedir a intercessão de São Vicente Palote por todos os estudantes. Também eles são chamados, né? Todos são chamados naquele chamado, naquele apelo ao povo, né? Diz lá também, os estudantes, todos. Sim. Estudantes também são chamados. Queremos também pedir a intercessão de São Vicente Palote por todos os professores, né? Vamos lembrar, né, hoje de todos os professores. Lembre do seu professor e hoje faça uma oração para ele. Você não sabe se ele já está na glória ou está aqui neste mundo. Faça uma oração pela contribuição intelectual que ele teve na sua vida. Olha que maravilha, os nossos professores. Então rezemos também pelos nossos professores e por cada um de nós que sempre tem esse desejo, né, de aprofundar mais, né, conhecer mais. Eu acredito que isso é importante. O que eu posso dar a mais? Né?
quando chega alguém, alguma coisa, o que eu posso oferecer a mais para você? Né? E aprofundando os estudos. Padre Valdeci, então, concluindo mais este programa, algumas considerações finais aí com respeito a essa etapa que São Vicente Pallotti viveu? Nós temos um livro que o padre Carlos Probst escreveu, morreu em 2005, né? 2004, acho. Aqui em Londrina, no seminário onde eu estou, ele escreveu um livrinho de Pallotti, em latim, Vir Desiderarum, o homem dos desejos. Pallotti é um homem que desejou conhecer profundamente a Deus e conheceu, desejou atingir o mundo inteiro e atingiu, desejou fazer com que os leigos assumissem o seu compromisso batismo e conseguiu. Então, que você também tenha desejos grandes e nobres. E o que eu deixo para você refletir é o que você deseja para você, agora. O que você deseja para a sua família, agora. Porque tudo aquilo que nós desejamos, se tiver a bênção de Deus, e se for conforme a vontade de Deus, vai prosperar. Nós temos um livrinho também aí, Fome e Sede de Deus, né? Esse livrinho Esses são aqui. pensamentos de São Vicente Pallotti, são coisas bem pequenininhas, foi tirado das obras completas os pensamentos, né? Frases para a nossa meditação. Isso, aí tem aqui... Leia uma aí, padre. Cada mês... É por dia. Por cada dia, né? Por dia é um mês. tem uma frase aí, um pensamento de São Vicente Pallotti. Tem um aqui, tem um aqui, ó. Ele é bem profundo, né? Um pensamento. Então vamos já falando fome e sede de Deus, que assim temos, diz aí o pensamento. Isso é São Vicente Pallotti, viu? Meu Deus, não o entendimento e sim Deus. Não a vontade e sim Deus. Não a alma e sim Deus. Não a visão e sim Deus. Não a audição e sim Deus. Não o olfato e sim Deus. Não ao gosto e à linguagem e sim Deus. Não a respiração e sim Deus. Não o sentimento e sim Deus. Não o coração, sim Deus. Não o corpo e sim Deus. Não a comida e a bebida e sim Deus. Não as vestes e sim Deus. Não as coisas temporais e sim Deus. Não a riqueza e sim Deus. Não a glória e sim Deus. Não as distinções humanas e sim Deus. Não as honrarias e sim Deus. Não as promoções e sim Deus. Deus em tudo e sempre. Achou a frase. Aí, ó, achei, ó. Viu? Tá aqui, ó. Rapidinho, né? Encontramos Deus em tudo e sempre. Aí a nossa saudação. É como que era Pallotti, né? Através aí dos escritos dele, a espiritualidade dele, né? Falando de Deus. Como ele vivia a vida, como ele apreendia a vida, né? É buscar Deus em tudo. Também ele faz parte da espiritualidade também pallotina. Jesus misericordioso, né? Misericórdia, né? De Deus para conosco. Pallotti chegando a dizer, eu sou nada e pecado, né? Eu sou tudo e nada. Então... Agora tem um livro que foi traduzido para português, do italiano, Dal nulla al tutto, do nada ao tudo. Então é um livro que foi traduzido recentemente. Então, meu irmão, minha irmã, olha, fica a oportunidade. Acredito que esses programas que nós fizemos aí, e vamos continuar fazendo, é um aperitivo. É um, né? Bate-papo gostoso, né? E também para as pessoas conhecer mais São Vicente Pallotti. Eu acredito que Padre Valdeci despertou em muitas das pessoas aí esse interesse, né, pela vida de São Vicente Pallotti. Ah, padre, eu não sabia, nossa, São Vicente Pallotti era assim. Tudo às vezes, isso? Tudo às vezes as pessoas pensam, não, fala de outro santo, né? Por exemplo, Maria, né?
Mariologia, São Vicente Pallotti era um santo mariano. E então, a paróquia São Vicente Pallotti de Arapongas, aí ó, pode também, São Vicente Pallotti é um homem eucarístico, olha, professor, estudante, né, tanta coisa bonita nós estamos aprendendo. Então que isso incentive você, não somente conhecer a vida de São Vicente Pallotti. Nós falávamos aqui de vários santos, né? O Padre Valdeci foi falando de vários santos, não somente de São Vicente Pallotti, que isso ajude a gente conhecer mais a vida do santo, um santo para cada dia mesmo. Isso vai ajudar você, né, na sua santidade, né? E essa é a nossa vocação, fazer brilhar o amor de Deus no mundo. Muito obrigado, Padre Valdeci, e espero, Padre Valdeci, no próximo encontro ou outro momento, juntos aí neste Pallotti ao seu encontro. Amém. Então vamos receber a bênção com a relíquia de São Vicente Pallotti, mas antes vamos fazer o apelo ao povo. Então você acompanha conosco, vai estar aí na telinha, né? Você pode acompanhar conosco esse apelo ao povo. Todos, grandes e pequenos, formados, estudantes, operários, ricos e pobres, padres, leigos, religiosos e seculares, comerciantes e empresários, funcionários, artistas e artesãos, comunidades e indivíduos, cada qual no seu próprio estado, na própria condição, de acordo com os próprios dons, podem dedicar-se às obras do apostolado católico para reavivar a fé, reacender a caridade e propagá-las em todo o mundo. Recebamos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente Pallotti, desça sobre vós, sobre os vossos familiares, a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus em tudo e sempre. Tchau, tchau.